Boa noite, Gabriele. Olá, José. Boa noite. Vamos aguardar o nosso convidado chegar. Boa noite. Olá, Dani, boa noite. Chegou o Bruno. Deixa eu ver onde que eu convido ele aqui. Laura, Bruna. Olá. Olá, Bruno. E aí, Gabosa? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te Aqui tá ouvindo, você, tá me travando um ouvindo? pouco. Você tá me ouvindo bem, né? Sim, você. É, é. Agora sim, antes estava travando, ok. Não, é que eu tive que sair e voltar de novo. Ah, tá na live? Aham. Então tá bem, então bem-vindo, boa noite para você, boa noite para o pessoal que está Boa noite. chegando. Tem estudantes, tem colegas, tem amigos, tem um monte de gente reunida nessa live hoje. Legal, Acho que o tema é massa. um tema assim, super interessante, né? E os conhecidos assim também, né, querem ouvir mesmo da sua pesquisa, né? A gente tá, né, Bruno? Eu te falei que a gente está fazendo esse evento, né? Você esteve até em algumas outras lives participando, né? É um evento que Sim. está acontecendo aqui na Unic do estado, né? Tem vários campos da psicologia que estão, assim, se organizaram para fazer essas lives, né? Nesse primeiro momento aqui é o pessoal de Rondonópolis. E aí foi então que eu fiz o convite para você, né? E aí fiquei muito feliz que você aceitou para partilhar um pouco assim do seu conhecimento, da sua trajetória, da sua pesquisa, né? Eu acho que é muito importante para os estudantes também ouvirem isso, assim, né? O percurso acadêmico de um profissional da psicologia também, né? Além do percurso técnico, né? Assim, tem outras áreas, né? Que às vezes na formação a gente chega muito achando que a psicologia é só o fazer do psicólogo, né? E aí a gente tem todo um outro lugar, que é o lugar acadêmico, né? Que foi assim onde você investiu e conseguiu juntar, né, toda o desejo pessoal, né, o lazer e também o talento, né, de músico, de musicista, com a psicologia, com a psicanálise. E eu acho que foi assim, isso também que fez a live também ter essa repercussão, né? Porque é inovador, assim, né? É diferente, é novo esse tema, né? Falar de autismo já é uma coisa assim que é novo, né? E aí trazer esse lugar, né, junto com psicanálise, junto com música, né? E aí eu acho que hoje também para os estudantes vislumbrarem esse lugar também do lugar acadêmico, né? Também vai ser novo. Então, assim, de novo quero te agradecer, né? O Bruno é um amigo, é um profissional maravilhoso, né? Mas é um amigo, assim, que a gente tem toda uma história desde a graduação, né? E sou muito orgulhosa assim dos caminhos que você percorreu e percorre, né, dentro do campo da psicologia mesmo, com toda a ética da profissão mesmo, né, assim, de fazer mudar, né, de fazer diferença no nosso campo de atuação, né? É E recíproco, cara. aí, recíproco? É, super. Legal. Vai sair coraçãozinhos nessa live aqui, do lado de lá e do lado de cá. Ai, Bruno, vamos Mas lá eu falo então. pra você que essa tá sendo uma repercussão assim que eu não tinha dimensão, tá ligado? Porque assim, autismo é um tema bastante pertinente, porque não envolve só os profissionais, mas também as famílias que têm pessoas autistas ou que vivem a condição de autismo. Então, é de tamanha pertinência porque é um debate público, que não está relacionado somente à saúde pública, mas também às políticas existentes e aos direitos das pessoas que possuem algum tipo de transtorno mental ou de uma
condição mental diferente do que a cultura está acostumada. E aí, meu, uma galera veio me procurar, profissionais, pais, famílias, amigos, e falou, uau, que loucura! Tá vendo? E aí eu até fiz um mini roteiro, porque até então eu estava pensando em conversar abertamente, mas eu pensei, pô, como é uma questão de informação mesmo, assim, acho que é legal fazer alguma coisinha assim e pensar pelo menos os tópicos importantes. E aí eu queria agradecer que tem uma galera que está participando, que tá e vai discutir isso pós essa live também. O pessoal da Unic, que eu agradeço muito. O pessoal da UFMT também, tem alguns profissionais e amigos que estão participando. Tem o pessoal de Floripa também. Luiz Eduardo, nosso amigo, que é músico e psicólogo, também está aí participando. O pessoal da Unifunec de Santa Fé do Sul, que a turma foi liberada para participar. Eles teriam aula agora, eles foram liberados para participar dessa live. Então, eu agradeço a professora Dani Piccolo aí. E é uma turma de psicologia também. Tem o pessoal da Unesp de Assis de São Paulo. E também tem o pessoal da Universidade de Buenos Aires aqui, que é da musicoterapia e da psicanálise, que tá todo mundo assim, vamos trocar essa ideia e discutir a relevância desse tema, sabe? Estou muito feliz por isso. Que legal, nossa, uma live de peso essa então, né? Que honra estar participando também aqui. E vamos lá então, né? Vamos começar, porque a gente não tem muito tempo, né? Então, assim, cada Sim. minuto é precioso para discutir o tema. E aí, assim, eu trouxe aqui o impresso, né, o seu mini currículo, para o pessoal que não te conhece, né, saber, assim, do seu percurso, né, do seu lugar aí de fala. E aí depois a gente segue conversando, né? E aí, já que tem todas essas pessoas envolvidas ali, a gente pode ir vendo também os comentários, ou se você quiser deixar para depois, né? Para o final, aí fica também essa critério. Né? Claro. Eu vou ficar olhando ali também, eu posso acenar, assim, né? Fechou. Eu vou ler então o seu percurso aqui acadêmico, né? Sua formação. O Bruno é doutorando em psicologia, com ênfase em atenção psicossocial e políticas públicas pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp. É mestre em psicologia e sociedade pela Unesp e graduado em psicologia pela Universidade Federal do Mato Grosso. Atualmente é pesquisador bolsista de doutorado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e pesquisador bolsista na Universidade de Buenos Aires, Argentina. Também atua como músico e pesquisador no campo da música. Trabalha nas seguintes linhas de produção e pesquisa: musicalidade e psicanálise, autismo e musicalidade, psicose e musicalidade, significante sonoro e real afônico, fora-clusão do real, elisão e significante no real. Possui experiência na área de políticas públicas, atuando como psicólogo nas áreas da saúde do CAPSI e clínica, na educação, na Secretaria Municipal de Educação da UFMT, e assistência social no CREAS e casas rotativas, né? E projetos sociais também. Uau, tá aí, apresentado. Para quem não conhecia, Formalidades né, à parte. Bom, então vamos aí. Eu acho que é importante retomar esse tema porque, assim, primeiro que é possível e é viável que a gente siga a carreira acadêmica como pesquisador, como cientista. No Brasil está sendo difícil ultimamente, né? Nunca foi fácil, mas está sendo mais difícil ultimamente. Mas é possível você elaborar um projeto que tenha a ver com uma temática que você se interessa, que se tiver a ver com a sua vida pessoal, como por exemplo a música é para mim, melhor ainda. Então, assim, é possível você conseguir seguir uma carreira que você receba um salário por isso, desenvolvendo uma pesquisa sobre um tema que é de seu interesse. Então, a ciência, a pesquisa é uma via possível, sabe? Não é esse bicho de sete cabeças que a gente pensa, eu não sei se eu presto mestrado. Meu, é fácil, basta você tentar. E existem agências que fomentam a pesquisa no Brasil, como a CAPES, como a FAPESP, aí no Mato Grosso é a FAPEMAT. Cada estado tem um órgão financiador. Mas cabe também fazer uma ressalva de que nós estamos em um momento político difícil. E se você quer seguir como pesquisador, como cientista, você necessariamente tem que lutar contra o fascismo, que é o que infelizmente está acontecendo no Brasil. Eu digo isso por quê? Porque se a gente for pensar, para você ser cientista, você tem que exercitar a liberdade de pesquisa independente de uma visão de governo. Essa é a visão científica.
a pesquisa ela é livre, ela é feita a partir de uma originalidade, de uma demanda pública e não de uma visão de um governo. Então a ciência ela sempre é à parte nesse sentido. Então, para você seguir uma carreira acadêmica, necessariamente você tem que ser contra o fascismo. Não precisa ser antifascista, mas contra o fascismo é um dever de todo cientista. Então eu digo isso porque, historicamente falando, em todos os regimes fascistas do mundo que houveram, que existiram, a primeira estratégia é atacar as universidades, desprestigiar a pesquisa científica e cortar financiamento público para as universidades. E para quem vive no Brasil, sabe que é exatamente isso que tem acontecido. O ministro da Saúde ataca abertamente as universidades, diz que a pesquisa de humanas são feitas por pessoas de esquerda, maconheiras e vagabundas, e cortou milhares de bolsas CAPES no Brasil. Eu tenho amigos que perderam a bolsa e tiveram que largar a pesquisa no meio do andamento porque não tinha mais como se manter. Então, eu acho que cabe essa ressalva. Quer seguir a carreira acadêmica? É possível, mas também lute contra o fascismo para que a ciência não acabe no país. Pronto, feita essa ressalva, entrando dentro da temática do autismo já, para não perder muito tempo, eu digo assim, é primeiro importante a gente fazer uma localização, uma contextualização histórica. Por que as pessoas chamam de autismo? Né? Da onde surgiu esse termo? Por que autismo? O que significa autismo? Autismo, ela é uma junção de termos. Originalmente, ela vem da palavra autoerotismo, que em grego seriam 3 termos: auto, eros e ismo. Auto é como significa o si mesmo, o sujeito num circuito fechado em si mesmo. Eros remete à erogeneidade, ao erótico, e ismo ao voltado para. Então seria um sujeito com o erotismo voltado para si. Um parênteses importante: erogeneidade, erotismo e sexualidade não se resume a sexo e não se resume a genitalidade. É muito comum as pessoas confundirem isso, falar que sexualidade e que erogeneidade, erotismo se refira somente ao sexo e aos genitais. Mas não. Na psicologia e especificamente na psicanálise, sexualidade e erotismo tem a ver com a capacidade psíquica humana de simbolizar o próprio corpo em um imaginário. Criar uma unidade imaginária do seu corpo para saber diferenciar o que é o eu e o que é o não eu. Então, isso é importante para a gente não cair num erro comum, porém grave, de achar o que é sexualidade. Sexualidade tem a ver com o imaginário de si. E aí, Blauer, em 1907, ele percebeu algumas pessoas que tinham essas características de voltado para si, mas ele percebia que não havia um imaginário de si nessas pessoas. Então ele resolveu tirar o eros de autoerotismo e juntou o auto e o ismo. Aí ficou autismo. Então é como um sujeito voltado para si sem o imaginário do próprio corpo. Olha que interessante. Nossa. Então aí surge o termo. Originalmente o autismo seria por essa via. Isso foi em 1907. Em 1943, Leo Kanner começou a popularizar os estudos sobre o autismo, quando ele fez uma publicação de um estudo de casos de 11 crianças que tinham características de, desde o nascimento, não conseguir estabelecer comunicação com o meio. E aí isso começou a se popularizar. E aí só foi a partir da década de 50 em que os estudos da psicanálise começaram a se apropriar mais fortemente sobre a questão do autismo. E foi na década de 50 que surgiu o DSM. O DSM, para quem não sabe, é o Manual de Referência Global sobre os transtornos mentais. Né? Existe o DSM e o CID. O DSM é o Manual Diagnóstico de Transtorno Mental e o CID é a Classificação Internacional de Doenças. Essas duas referências elas são usadas no Brasil e são usadas aqui na Argentina também. Bom, porém, o DSM, que surgiu na década de 50, não considerava o autismo como uma categoria. O autismo ainda era parte da esquizofrenia. E isso vigorou por muitos anos e muitas décadas. Só na década de 80, que a terceira versão do manual do DSM passou a admitir o autismo como uma condição diferente das esquizofrenias. Ou seja, aí que se passa a reconhecer o autismo como uma condição peculiar e única. E só em 2013, agora, na última versão do DSM, que é o DSM-5, saiu a nomenclatura final de dizer o que é o autismo.
que é considerado como transtorno do espectro autista. Eles incluem aí o conceito de espectro para dizer que vai de X a Y. Não existe uma pessoa que ela é assim, ela é autista. Pode ser o autista mais severo, aquele que não se comunica, que não fala, até aqueles autistas de alto rendimento ou síndrome de Asperger, que são essas pessoas que já têm um domínio de linguagem, mais ou menos, ainda que seja peculiar, mas eles conseguem se inserir no laço social a partir de um trabalho ou de uma habilidade muito específica, tipo uma pessoa que ela é muito boa com números, então ela consegue desenvolver programas de software, por exemplo. Então ele já tem uma inserção social. Enquanto que os autistas clássicos severos são esses que são fechados em si mesmos e são os casos mais graves, né, entre aspas. Terminando essa parte histórica, é importante salientar que no Brasil existem duas leis que promulgam e falam sobre os direitos da pessoa com autismo. A primeira lei é a Lei Berenice Piana, Lei 12.764 de 2012, que fala da Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. E a segunda lei é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, que promulga o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Para quem é familiar e que quer saber quais são seus direitos nas políticas públicas, estudem essas leis. Depois vê esse vídeo de novo e vê lá a lei certinho. Enfim, é importante, porque aí essas duas leis que foram editadas, decretadas no governo Dilma, eles colocam a possibilidade de que as pessoas com autismo têm direitos, né? Direitos respeitando a sua condição, que é diferente da maioria das pessoas. Bom, aí a gente já vai entrar numa contextualização de pensar a primeira pergunta que vem quando as pessoas falam de autismo. Qual é a origem do autismo? O que causa o autismo? Tem gente que fala que é vacina, sabe? Vacina causa autismo? Gente, não. Tem um monte de Existem tabu em volta. Sim, é terrível isso. Existem três grandes campos de pesquisa do autismo nos últimos 100 anos. E mais fortemente nos últimos 20 anos. Esses três campos são a genética, a neurociência e a psicologia. Essas três áreas, elas trabalham com éticas diferentes. A geneticista e a neurocientífica trabalham com uma ética mais parecida. A psicologia trabalha com uma ética um pouco diferente. Enquanto que os geneticistas tentam descobrir qual é o DNA que mostra onde está o autismo, eu estou falando bem geralzão, né? Não vamos entrar aqui, porque senão não acaba a live nunca mais. Enquanto os geneticistas estão na busca do gene, do DNA, a parte do DNA que comprova que aí existe o autismo, os neurocientistas buscam qual é a alteração anatomofisiológica que mostra que no cérebro do autista pode ter um funcionamento diferente. E na psicologia ela busca fatores relacionais, fatores de corpo, psique e relação, da onde pode acontecer a possibilidade do autismo. Se for para falar geralzão, assim, de todos esses 100 anos de pesquisas mais pesadas, a única coisa que eu posso dizer é que não se sabe a origem do autismo. Não existe nenhum estudo científico que comprove, a origem está aqui. E isso eu posso falar com propriedade porque desde 2014 eu estou estudando e é muito difícil encontrar alguém que consiga comprovar. Pode chegar perto em algum âmbito, mas dizer que é genético, que é neurológico ou é psicológico, é um tiro no escuro ainda. Né? Quem sabe no futuro a gente descubra, mas por enquanto não se sabe. Né? Passa que a pesquisa genética e neurocientífica ela foi financiada muito mais fortemente na história do autismo do que as psicológicas. Existem muitas pesquisas nos 3 anos, mas o financiamento acontece sendo maior, né, nessas duas primeiras áreas. E na década de 90, com a publicação do DSM-4, havia uma esperança geral da comunidade científica de encontrar um correlato biológico para toda enfermidade psíquica. Só que acontece que a maioria das enfermidades psíquicas não tem um correlativo biológico. Isso é o que acontece na esquizofrenia, no transtorno de ansiedade, na bipolaridade, na depressão. Ou seja, são transtornos mentais que não têm um fator biológico para dizer é isso, entende?
Então, por isso que a empreitada genética não conseguiu alcançar ainda no autismo a real, a real pretensão de descobrir qual é o jeito para isso. Então, os geneticistas, assim, estudei alguns geneticistas e a maioria deles dizem que se é possível falar de causa do autismo em gene, isso incorpora mais de 300 alelos, de 300 a 400 alelos do DNA. Ou seja, mais de 400 mutações de DNAs em arranjos diferentes. Então, isso varia de autista para autista. Então, não é possível de generalizar, entende? Nesse sentido. Então, quando eu falo que é possível existir um arranjo genético de mais de 300 mutações diferentes, essas mutações também acontecem na síndrome de Rett, também acontecem no TDAH, também acontecem na bipolaridade. Então, não é possível de dizer que o autismo está aqui, porque está dentro de um arranjo que ela está defasada em uma série de outros tipos, uma série de outros transtornos mentais, entende? Uhum. Então, geneticamente, há busca, mas ainda não se pode confirmar. Neurocientificamente falando, também existe essa problemática. O maior projeto já feito de análise de imagens cerebrais foi em 2017, foi o projeto ABID. E nesse projeto o resultado foi mais intrigante do que objetivo, do que conclusivo. No resultado dizia que existia mais diferença entre cérebros de dois autistas do que de um autista e uma pessoa não autista. Então, não existe a conclusão desse estudo foi que não há um funcionamento diferente do cérebro do autista, entende? Existem diferenças entre autistas e não entre autismo e não autismo, entende? É muito louco de pensar isso, né? E aí, tanto que hoje já é uma questão de se pensar a ética da coisa, o DSM coloca o transtorno do espectro autista como um transtorno do neurodesenvolvimento. É isso que está no DSM. Uhum. Mas os critérios diagnósticos são sintomas comportamentais. Ou seja, é uma tríade de comprometimento da interação social, comprometimento da comunicação, linguagem verbal e não verbal, e comprometimento e interesses repetitivos e estereotípicos. Então, ainda que o DSM coloca o autismo como um transtorno do neurodesenvolvimento, o diagnóstico é feito só por sintomas que são comportamentais. Olha que interessante. Então, cabe pensar a ética envolvida nisso, que é uma coisa que soa contraditória, né? Mas não que isso seja de má fé, mas sim porque o autismo é uma posição muito controversa, né? Nos últimos anos, as pessoas têm tentado entender e a única coisa que é consenso na comunidade científica é que não entendemos o autismo, sabe? O autismo é uma incógnita para a gente. E é aí que vem a proposta. Fechada, né? Tem vários estudos, assim, mas não tem uma coisa que é fechada, né? Como se, pronto, batemos Sim, uma tela, é isso aqui, agora todo mundo trabalha nesse percurso, nesse caminho, né? sim. E aí que vem a proposta da psicologia e que é a proposta da minha pesquisa também, que é tentar trabalhar o autismo não como um fator exclusivamente orgânico ou um fator exclusivamente psicológico, mas sim como uma possibilidade de multifatores, entende? E a maioria dos pesquisadores nas outras áreas que não são da psicologia também estão considerando isso. Então, admitir que não existe uma causa do autismo, e sim uma junção de várias delas, é também admitir que não vai existir um tratamento ou uma cura, vai existir sempre um trabalho multiprofissional. É interessante pensar isso. O autismo, pela primeira vez, convoca a necessidade da não especialização do transtorno mental, é de pensar a coletividade, de entender o autismo como multifatores, De né? fato também, né, Bruno? De fato também o cada caso um caso, né? Porque vai depender do caso, não saber como você vai trabalhar ali, né? Não vai dar para Exatamente. generalizar. Exatamente. E é muito interessante, porque agora, a perspectiva psicanalítica que eu tenho considerada é pensar isso. A psicanálise toma a linguagem como um fator importante para o orgânico, para o biológico. A linguagem, o corpo, ele não é só orgânico, ele também é um corpo simbólico, é um corpo de linguagem. A linguagem, ela não é só verbal. A linguagem, ela é sensorial.
Imagina, tudo, a visão, o paladar, o olfato, o tato, a audição, todos esses sentidos humanos, eles são metabolizados simbolicamente para ser registrado na psique. Então, por exemplo, eu vejo essa cuia de mate aqui. Uma coisa é a luz refletir, né, nesse objeto e estimular a minha íris. Esse estímulo é uma coisa. Eu registrar a percepção dessa coisa na minha psique já é um elemento simbólico. Ou seja, a percepção ela é um aparato psíquico de simbolizar a realidade material, objetiva, factual. Então, entre o mundo físico e o mundo psíquico, existe uma mediação simbólica. Então, isso é linguagem. A percepção é linguagem. Na teoria lacaniana, que é o que eu faço uso, essa percepção, que eu estou chamando de percepção, seria o significante. Mas eu não vou entrar aí, porque senão complica muito. Então, vamos continuar chamando de percepção. Então, na humanidade, a linguagem ele tem esse papel de ativar, de reescrever o corpo orgânico em um corpo de linguagem. Isso é muito interessante. Imagina, por exemplo, uma gata que pariu uma ninhada de vários gatinhos bonitinhos e fofinhos e lindinhos. Se você acompanhou o parto dessa gata, a primeira coisa que você vai perceber é que a gata começa a lamber o corpo inteirinho dos filhotes, mas lambe inteiro. E essa lambida não é só para tirar o resquício da placenta. Já é um consenso na zoologia que esse lamber da gata é uma função de ativar via o tato, ativar o funcionamento dos órgãos dos bebezinhos. Então, se a gata não lambe os filhotes, muito provavelmente esses gatos vão morrer. Para quem já adotou um gatinho de rua, um gatinho muito bebê, vai entender que se ela não estimula com um algodãozinho lá as partes do corpo, o ânus do gatinho, a boquinha do gatinho, se não há essa estimulação, não há uma ativação, uma antecipação da ativação orgânica disso. Isso é muito interessante pensar. Então, na maioria, a zoologia entende que a maioria do mundo animal trata de estimular, via tato, a ativação das funções vitais. Os seres humanos não são só seres orgânicos. Como nós somos seres de linguagem também, a linguagem também cumpre essa função. Então, quando a mãe está com o bebê e fala assim, é o pezinho do nenê, é a mãozinha do nenê, ai, dibu, 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 nenê tá com fome, ai, mamãe, eu tô com fome. Essa linguagem que a mãe derrama sobre o bebê, ela faz essa função de ativar esse corpo que deixa de ser só orgânico para também ser um corpo simbólico. É aí que o bebê vai começar a assimilar que aquilo que ela sente é fome, que aquilo que ela sente é sede, que o que ela está sentindo ali naquele momento é frio. Então a gente passa a reinterpretar simbolicamente as sensações do corpo a partir da linguagem. Então a linguagem é muito importante na psicanálise porque ela se entrelaça intimamente com o orgânico. E nesse sentido, o orgânico cria a linguagem, tipo, o estímulo cria a percepção e o registro simbólico, e a linguagem afeta o desenvolvimento do corpo. E olha que é muito interessante isso. Porque organicamente falando, nós temos o desenvolvimento do corpo. E psicologicamente falando, a gente tem a estrutura psíquica. Então, desenvolvimento biológico e estrutura psíquica são duas faces que acontecem juntas. Enquanto que o desenvolvimento biológico ele acontece por etapas, uma etapa serve de base para a próxima, que serve de base para a próxima e assim sucessivamente. A estrutura psíquica ela acontece em estágios, mas ela não é só linear. Porque o momento que você chega no próximo estágio, você revisita o anterior, desenvolve o próximo, revisita o anterior, e sempre há essa atemporalidade. Tanto que hoje, o meu estado psíquico, às vezes, tem muito a ver com experiências que eu tive na minha infância e que me afetam até hoje. Ou seja, psiquicamente falando, é diferente do desenvolvimento orgânico, porque a gente está sempre revisitando os estágios, enquanto que biologicamente as etapas elas são ultrapassadas conforme a maturidade do corpo. Então, se a gente considerar isso, a falta ou a ausência de uma função de linguagem vai afetar o corpo. E parece que é justamente isso que acontece no autismo. Imagina
que a criança, um bebê, quando muito pequeno ainda, ela está recebendo os estímulos. Imagina a mãe, o pezinho do neném, a mãozinha do neném. Por Uhum. alguma razão, se esses estímulos são recebidos como invasivos ou como ultrapassando a capacidade psíquica do bebê, ele vai se fechar, como criar um mecanismo de defesa para bloquear esses estímulos. E isso vai afetar a sua constituição, não só orgânica de desenvolvimento, mas também de linguagem. É como se, por exemplo, você vivesse a vida inteira trancada dentro de um quarto escuro. Imagina, a vida inteira você está lá. A vida inteira você viveu dentro de um quarto escuro, imagina. Hum. Por você não ter o estímulo da luz, você não vai produzir melanina na sua pele e não vai produzir melanina nos seus olhos. Se por eventualmente você sair da sala e der de cara com a luz do sol, você vai, você não vai muito dar conta de lidar com isso e os raios ultravioletas vão afetar a sua pele e vão afetar a estrutura do seu DNA, porque a melanina protege o DNA dos raios ultravioletas. Então, pela ausência do estímulo, isso comprometeu o seu desenvolvimento. Uhum. Entendeu? Sim. Agora imagina simbolicamente, se um bebê, desde os primeiros meses de vida, ele se fecha aos estímulos, ele se fecha às percepções e não registra isso psiquicamente como um outro bebê registraria, isso vai afetar a sua maneira de se desenvolver e sua maneira de constituir a linguagem. Então é como se no autismo a percepção é diferente da percepção de uma pessoa não autista. Aquilo que nós chamamos de fome, de sede, de dor, pode não ser isso para uma pessoa autista. Essa proposta, essa hipótese que a minha pesquisa tem acessado. Que se uma pessoa autista ela configura a linguagem diferente, ela lida com as percepções diferentes, essas percepções elas não passam pelo mesmo viés de linguagem que uma pessoa não autista passa. Eu vou dar um exemplo. Um menino que eu atendi, eu fiquei 2 anos atendendo pessoas autistas lá na clínica da Unesp. E esse menino, a gente estava tocando uma flauta, rodeando a sala. E o momento, eu até contei essa história para você, cara. E o momento a gente estava dando volta e tocando a flautita, e aí tem um espelho grande de corpo inteiro na parede. E esse menino foi na direção do espelho. Mas ele foi para atravessar o espelho, como se aquilo fosse uma porta para outra sala dentro do espelho. Só que eu não percebi, só percebi quando o moleque deu de cara com o espelho. Pô, me assustei na hora, ele também se assustou. Por sorte não aconteceu nada, ele não se machucou nem nada. Mas depois eu fiquei pensando, qual que é a relação perceptual que ele entende sobre o que é essa espacialidade? Para ele, o espaço não está configurado nos mesmos moldes que o espaço para nós. Para ele, a sala continuava através do espelho como uma porta. Mas, ao mesmo tempo, ele não reconheceu a imagem de uma outra pessoa, que seria ele, se aproximando e chocar com ele. Entende como a noção perceptual de espaço é diferente? Tanto para uma continuidade para além do espelho, quanto para não perceber uma pessoa que iria se chocar com ele, que seria o seu próprio reflexo. Isso faz a gente pensar que essas percepções elas se dinamizam de outra maneira. Um outro exemplo também me fez pensar muito foi sobre um menino que eu atendi, que ele se batia muito. Quando ele entrava em crise, ele se batia com muita força, ficava com a cara muito inchada. E depois de muitos atendimentos, eu fui entendendo que não adiantava só fazer a contenção, que às vezes a contenção era muito mais invasiva do que a própria autoagressão. Então era tentar buscar meios de contenção que não fosse invasiva, mas também que não permitisse que ele se machucasse. E depois me pus a pensar, por que ele continua se batendo se ele está com a cara toda roxa? E aí depois eu comecei a entender que a dor ela também é contextual. A dor ela não é só orgânica, ela também é um fator de linguagem sobre a interpretação do corpo do que é a dor. Como, por exemplo, essas pessoas que praticam suspensão, não sei se você já viu. Suspensão é aquela arte que as pessoas põem uns ganchos que fica na pele e as pessoas ficam penduradas por gancho assim na pele. E as pessoas que praticam isso relatam que adoram sentir essa sensação de dor. Para eles a dor é prazerosa. Então a dor ela não é universal, ela depende muito de como o aparato psíquico lida com essas percepções e essa sensorialidade. Então isso me fez pensar que quando esse
esse menino se batia, ele não estava no mesmo registro da dor que eu entendo como dor. Ele estava em outro registro de algo que estava ali angustiando muito mais e que talvez ele se bater fosse para tentar afetar essa angústia para além da dor, entende? Amenizar por ali, né? Então, sim. Não sei se está sendo muito rápido, eu estou meio que falando aqui um montão de coisa. Não, tá sendo interessantíssimo, assim, eu tô sem respirar aqui para eu não perder nada, para eu conseguir acompanhar o raciocínio, porque se eu respirar, você sabe, né, eu me perco, eu tenho que ficar aqui focada. Tá super Então, interessante, não, acho que tá dando para acompanhar sim, tá dando sim. Daí tem um tá, pessoal que tá mandando perguntas, mas depois a gente retoma, assim, e sim. para você não perder o Olha, raciocínio. a Daphne falou uma coisa interessante. A contenção de um estado de crise do autismo, às vezes vai nessa percepção nossa, né? Não, não, ele está se batendo, ele está batendo a cabeça na parede, segura. É uma questão ética. Se você contém a criança, você vai estar causando uma invasão muito mais forte. Então isso pode ser pior para a crise do que ela se bater. Por outro lado, se você deixar ela se bater, ela pode se matar, Sim. entende? Então, qual é a ética que eu tenho que atuar Qual o aí? Eu limite, tenho, né? Como eu né? trabalho com É essa pessoa? difícil isso, é difícil. Uhum. Aí eu consegui, com os atendimentos, a perceber que cabe a nós descobrir métodos de contenção que não sejam tão invasivas. Por exemplo, esse menino se batia na cara, no rosto. Pá, 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 pá. No início eu segurava as mãos dele. E aí eu percebi que quando ele entrava em crise, eu segurava a mão dele, a crise durava mais de uma hora. Ficava uma hora tendo que conter ele, porque ele ficava em um estado de angústia total. Com o tempo eu fui percebendo que eu podia fazer outros tipos de contenção. Como, por exemplo, em vez de segurar a mão dele, eu colocava a mão no rosto dele. E aí, quando ele batia, ele ia bater na minha mão. E a minha mão amortecia a pancada e não machucava o rosto dele. Então, quer dizer, eu fazia uma contenção para ele não se machucar, mas ao mesmo tempo eu permitia esse extravasamento da energia. Resultado, as crises que duravam uma hora passou a durar 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos. Nossa. Então é como se houve um sucesso de uma contenção que permitisse ele externalizar sua angústia, canalizar esse processo de produzir outras sensações para conter essa coisa, alguma coisa que estava invadindo a sua psique, ao mesmo tempo que ele não se machucava. Então é importante a gente pensar sobre isso, né? Porque muita gente às vezes não sabe o que fazer quando a criança está em crise, né? Às vezes Em no geral é a início eu ficava um pouco. contenção mesmo, né? O segurar a criança. E aí é todo esse Sim, processo, assim, de muito tempo, né? Quando você falou isso da mão, assim, me remeteu a tem um capacete também, né? Dependendo da sim, pessoa, se ela tem sim. essa reação da... Inclusive, quando eu percebi que colocando a mão no rosto dele deixava ele mais calmo, eu fui perguntar para a mãe dele. A mãe dele falou: quando ele está em crise, eu ponho um capacete nele de pugilismo, esse que é fofinho, e ele fica mais calmo. Eu falei: olha só. E ela falou: quando ele não tem o capacete, eu ponho a mão no rosto dele e ele fica mais calmo. Eu falei: Era olha uma só. coisa que acontecia com A a mãe. família, pela prática, o cotidiano já sabe disso, né? Eu, como só tive essa experiência clínica a partir desse momento que tive acesso. Mas, quer dizer, às vezes as famílias sabem muito mais de autismo do que qualquer pesquisador que não tem autista na família, sabe? Então, por isso que é importante o diálogo, de conversar sempre com a família, porque às vezes eles trazem possibilidades que complementam ou aumentam a possibilidade de pesquisa, sabe? Até porque Isso. daquele caso, né? Assim, no caso, falando aqui para os profissionais que estão trabalhando também na clínica mesmo, né? Então, a importância de ouvir Sim, a família, até porque aquele caso é um caso único. Então, você vai ter que entender como que a família lida com aquilo, como lidou a primeira vez, como faz todo sim, dia, né? Enfim, vai sim. ter que estudar a família também, né? Sim, com certeza. E que como não existe um autismo geral, quer dizer, cada pessoa é um autismo diferente, cada família vai saber uma maneira diferente pelo cotidiano. Então é importante para quem pesquisa considerar que o autismo ele não é genérico. Ele é sempre um autismo diferente para cada pessoa, sabe? Isso é muito importante da gente tá considerando, assim. Bom, onde entra a música nisso? A música ela entra como uma possibilidade de fazer com que o sujeito enganche a sua linguagem própria em outros modos de linguagem. Porque o autista, ele está na linguagem. Ainda que seja uma maneira de lidar com a linguagem muito diferente, mas ele está na linguagem. Eles têm a sua maneira de compor a sua linguagem.
Só que a maioria das pessoas não entendem porque não é a linguagem comum, né? Isso é o que acontece. Então, o autista, ele tem a expressão de linguagem dele mais comum, que é possível da gente perceber na clínica, são as estereotipias, são os interesses específicos e a ecolalia. As estereotipias são esses movimentos repetitivos, né? Que pode ser balançar aqui, pode ser ficar girando a cabeça, pode ser balançar uma sacolinha plástica. Cada autista desenvolve uma estereotipia própria. O interesse específico é quando ele tem um interesse muito intenso para uma coisa. Tipo, o ventilador girando, ou os carrinhos, ou um avião, ou, não sei, números. Às vezes o autista ele tem um interesse que é sempre ele está voltando para esse interesse. E o último é a ecolalia. A ecolalia é essa coisa de ficar repetindo palavras. Às vezes palavra que ele fala sozinho, ou palavras que ele está escutando de alguém ou da televisão, que ele fica repetindo como um eco. Ecolalia seria a fala por eco. Então, essas três manifestações do autismo são manifestações de linguagem. São manifestações legítimas do autismo. E aí que cabe a gente pensar eticamente as diversas abordagens que tratam o autismo para anular as estereotipias, anular a ecolalia, Bom, eu não vou citar, mas existem vários tratamentos que trabalham esse anulamento das estereotipias e dos interesses específicos. Na proposta que a gente está pesquisando, é o contrário, é promover as estereotipias para que ele, a partir dessa linguagem, ele consiga transitar para outras linguagens. Em vez de conter essa linguagem, forçar uma contenção, a gente usar isso como uma propulsão para ele aumentar o seu repertório de interesses. Entende? A ideia? Parece então assim como E na aí que a psicose. música entra. Como? Eu ia trazer uma relação que eu fiz ali ao te ouvir, né? Parece que como na psicose a gente usa o delírio, né? E aí para Sim, poder trazer, né, alguma forma de significante mesmo para aquela pessoa, para aquilo que ela está dizendo, né? E sim, para o sofrimento que aquilo acarreta, né? Parece que é um pouco desse lugar que você traz ali do autismo, né? sim, sim. O trabalho com a psicose, com a esquizofrenia, com a paranoia, também sai por essa via, né? A gente tomar o delírio, tomar a alucinação como uma possibilidade de enganchamento. E no autismo seria mais ou menos por essa via, mas considerando a especificidade da linguagem no autismo. Então, eu vou dar um exemplo de como a música pode entrar aí. Toda estereotipia, todo o interesse específico, toda a ecolalia, ela tem um fator que é muito comum: ritmo. Todas elas são rítmicas. A repetição é rítmica. Então, se uma criança está lá repetindo o seu movimento, ou então ela está falando, ela sempre vai falar num ritmo. Então, se você percebe o ritmo dessa linguagem, você consegue intervir através do ritmo sonoro. Como se uma criança. Vou dar um exemplo clínico, que é sempre mais fácil, né? É mais Tem fácil. Por favor, ajuda. que. Oi? Eu falei, isso é mais fácil, por favor, Mais ajuda. fácil. Dê exemplos. Tem um menino que eu atendi, ele não falava, né? Mas ele vocalizava suas próprias manifestações. E ele tinha uma maneira muito peculiar de fazer um som que era assim. Ele fazia esse som constantemente. Não é um som comum da língua portuguesa. Não é um som comum da nossa cultura. Então as pessoas estranham. Então toda vez que ele entrava nessa estereotipia, as pessoas ficavam, né, meio que sem saber como lidar. E ele sempre repetia isso. E um dia eu estava acompanhando ele na escola e ele estava. E eu comecei a falar também da mesma maneira que ele, essa língua. E ele. E ficamos por muito tempo fazendo. Como se a gente estivesse conversando na língua. Entendeu? Conversando, fica uma meia hora conversando assim. E aí um momento, aí como se ele tivesse aceitado essa proposta de conversa e nós estabelecemos uma espécie de jogo. Eu falava e ele falava e ficava. Em um É uma momento, relação, né? sim, quando eu percebi que havia uma relação, um jogo proposto aí, eu inseri uma pequena diferença. Eu mudei a vogal il para iau, iau, iau. Então, na hora que a gente tava, eu falei, iau, ele parou, ficou olhando, estranhou.
E aí ele começou a tentar, e como tentando, e conseguiu. Ia. E aí passamos a falar ia. Ia, 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 ia. E aí a gente começou a alternar. Iu, 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 ia, ia, ia. Iu, 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 ia, ia, ia. Quer dizer, ele tinha uma linguagem própria. Pela primeira vez alguém repetiu essa linguagem que ele a vida inteira repetia, as pessoas ignoravam, entrou no jogo e esse jogo possibilitou ele aumentar o repertório de linguagem. Ele passou por uma nova vocalização. E aí ele trouxe isso e a gente foi deslocando a linguagem para outras vogais, pro iá, pro ié, pro iu, e assim foi indo, entendeu? Isso é um exemplo de como a música ela pode possibilitar, a partir de um canal sonoro, participar do ritmo da linguagem do autista e promover modificações aos pouquinhos, respeitando a sua, a sua, a sua tolerância, se é que pode dizer. Outro exemplo, um menino que eu atendi, ele era fascinado por números e cores. Então ele sempre estava pintando os números com cores. Toda vez que ele pegava um lápis de cor, ele falava a cor. Amarelo, 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 amarelo. Falava amarelo. Vermelho, 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 vermelho. Ficava repetindo isso. Aí um dia eu peguei um bongô, um tamborzinho, e fiquei batucando. Quando ele pegava a cor amarela e falava amarelo, amarelo, pá, 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 amarelo, pá, 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 amarelo, pá, pá, pá. Aí ele pegava o vermelho, vermelho, pá, 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 vermelho, pá, 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 vermelho. Aos poucos ele começou a cantar a cor junto com o ritmo da música que eu estava cantando. Então eu falava amarelo, ele também, amarelo, pá, pá, pá. Aí uma hora eu falava, amarelo, pá, pá, pá. Aí, vermelho, pá, pá, pá. E a gente continuava, entendeu? Então ele entrou num jogo a partir da sonoridade. Por que, que a sonoridade é importante nesse aspecto? Porque a música, todas as artes são válidas. A proposta da pesquisa é tomar a música por um motivo muito específico. O som, ele tem a capacidade de você estabelecer uma comunicação indireta. E como a gente sabe, os familiares principalmente, uma comunicação direta com o autista às vezes pode ser muito invasiva. Você olhar direto no olho, falar diretamente para ela, às vezes é aí que ela se fecha mais. E o som não, o som ele paira. Então eu posso estabelecer uma possibilidade de comunicação sem estar olhando para ela, estar do outro lado da sala e de costa. Enquanto ela está pintando lá, falando amarelo, eu estou aqui virado para o além, tocando e falando amarelo, amarelo. O ritmo sonoro que está pairando na sala, ele ouve. Então, indiretamente, essa comunicação chega até ele sem que invada a sua necessidade de ficar na dele, entendeu? É como se o som possibilita que o sujeito ou receba as percepções sonoras, esses elementos de linguagem sonoro, sem que demande que ele tenha atenção fixa com a pessoa que está comunicando, entendeu? Então essa é a vantagem de trabalhar a sonoridade, porque a sonoridade você pode tá sempre sincronizando ritmos sonoros com o ritmo que já é do próprio sujeito. Então o trabalho basicamente da música na clínica psicanalítica com o autista é a gente sincronizar elementos sonoros com o ritmo que já existe na linguagem do autista. Esse ritmo da estereotipia, esse ritmo da ecolalia, esse ritmo de repetição. Quando a gente sincroniza, por exemplo, quando o menino está falando amarelo e está assimilando uma percepção sonora junto com o amarelo, ele fez uma sincronia de percepções. O som com a cor, o som com o lápis. E essa repetição constante vai fazendo com que aos poucos ele participe e permita intervenções. Como, por exemplo, a partir do momento que a sincronia já está estabelecida, a gente está repetindo, repetindo, aí eu insiro uma pequena diferença. Muda uma coisinha a mais. Uma cor diferente, ou então um ritmo diferente. É como se o trabalho da música seria inserir a diferença na repetição. E a partir do momento que se insere a diferença na repetição, você aumenta o repertório de percepções, aumenta o repertório de linguagem e aumenta o repertório de interesses. E aos poucos ele vai deslocando de uma estereotipia para outros movimentos que não são só repetitivos, mas deslocadores para outros âmbitos sociais, entendeu? São os avanços, né, da clínica da psicanálise, né? Sim.
Então, o trabalho da música, ela permeia isso, sabe? Então, se a gente considera que a linguagem é um fator que afeta o corpo, e considerar que o autista ele tem a sua própria linguagem, não cabe a gente a forçar ele a entrar na nossa linguagem. Cabe a gente a aceder, a entrar na linguagem desse sujeito e promover um jogo. A partir do momento que se estabelece o jogo, é possível de fazer ele sair desse circuito fechado para entrar em novos arranjos que, quem sabe, podem ser sociais também, né? Por isso que é importante a gente pensar que o autismo não é uma doença. O autismo não é uma enfermidade, como é comum. Na psicanálise, o autismo é um modo psíquico diferente. O autismo não se caracteriza como uma patologia. O autismo é uma maneira muito única do sujeito organizar a sua psique com uma forma de linguagem que é dela. Entende? Então, a partir do momento que a gente entende que o autista ele tem a sua maneira peculiar de lidar com a linguagem, a gente respeita uma ética que não envolva que eles devam ser como nós, não autistas, entende? Porque a demanda da maioria das famílias sempre é: meu filho vai falar um dia, meu filho vai conseguir um trabalho, meu filho vai conseguir viver sozinho. São demandas legítimas, são demandas importantes. Ninguém quer ver um filho que não consiga viver sozinho um dia, ninguém quer ver um filho sendo marginalizado na sociedade. Ninguém quer ver A isso. questão Isso da é um fato. autonomia, né? Como? A questão da autonomia é importante, né? Para crescer, né? Sim, Uma hora vai crescer. Quando é criança, ok, né? E depois, como vai ser, né? A angústia dos pais, né? exatamente. Até porque depois pode chegar um momento que ele não vai ter mais alguém para cuidar dele. Então, e aí? Ele vai conseguir se cuidar sozinho? Essa é uma questão legítima. Mas cabe a gente pensar que, se a gente considera esse modo único de arranjo psíquico do sujeito autista, cabe a gente pensar que a meta não é fazer ele falar. A meta não é fazer ele se inserir no mercado de trabalho. A meta é desenvolver, é que ele possa se legitimar na sociedade com a sua própria linguagem. E que essa linguagem consiga ser enganchada com a linguagem do laço social. Uhum. E é por isso que é importante a gente pensar a política de direitos das pessoas com autismo. Porque Uhum. nesses momentos, se o autista ele não consegue se inserir no laço social, então ele tem o direito de ter um acompanhante, ele tem o direito de ter um acesso a um diagnóstico rápido, ele tem o direito a um estatuto que promove quais são os seus direitos enquanto uma pessoa com uma condição peculiar de psíquica, entende? Há algum Então, tempo nesse sentido, atrás, Bruno, eu acho que você estava também na live da Mirelle, não estava aqui? Você participou? sim, 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 Ah, claro. sim, porque ela trouxe a questão do CAPSI, né? Das políticas públicas, né? Que Uhum. é o que ela trabalha lá, né? Direcionado mais a casos severos, né? Assim, com criança e com adolescente, né? E aí trazendo assim todas as questões das políticas públicas, né? Eu queria te fazer uma pergunta, que eu estou ouvindo você falando, né, tudo isso, e está me relacionando muito à questão da psicose, né, assim. E eu queria Sim. saber, ouvindo o seu currículo que você fala da fora-inclusão, se esse é um termo utilizado também para falar do autismo e da Não. Assim, fora-linguagem. mas eu tenho preferido não. Porque, assim, a fora-oclusão, para quem não conhece, né, é um conceito da teoria psicanalítica que ela existe já há bastante tempo, mas ela foi mais conhecida e mais popularizada a partir da clínica das psicoses. A psicose, ela se divide em esquizofrenia, paranoia e melancolia. A teoria lacaniana popularizou o termo fora-oclusão para tentar mostrar que algo que está fora da linguagem do psicótico, do esquizofrênico, retorna em uma forma de realidade. Por exemplo, o conceito fora-oclusão ela vem da topologia e da matemática. Fora-oclusão é como se fosse algo que está fora, porém afeta o que está dentro. Entende? É diferente de exclusão. Tipo, na teoria dos conjuntos da matemática, imagina um conjunto. Um conjunto é um conjunto fechado com vários elementos dentro. Uhum. O que está dentro e foi expulso é exclusão.
Hum. O que está fora desde sempre, mas a sua ausência no conjunto afeta a dinâmica desse conjunto, é algo que está fora incluído, entendeu? Uhum. Ele está Uhum. fora, mas indiretamente ele afeta, então ele está incluído indiretamente. Fora, incluído, entendeu? Na psicose, na esquizofrenia, isso acontece. Ou seja, Uhum. algo que ele não consegue assimilar simbolicamente na psique retorna por meio de uma alucinação, por meio de um delírio. A foraclusão ela é a manifestação no real, na realidade, daquilo que ele não consegue assimilar simbolicamente. Inclusão do que está fora, é mais ou menos isso. É como. É porque ele não está incluso diretamente, ele está indiretamente incluso. Ele está fora, porém a sua ausência afeta o que está dentro, entendeu? Uhum. E é isso que acontece na esquizofrenia e na paranoia e na melancolia. No autismo, fala-se sobre isso. Só que os autores mais contemporâneos, pós-lacanianos, têm pensado em talvez usar outros conceitos que tenham que respeitem a legitimidade do autismo como algo à parte das psicoses. Para você ter uma noção, só foi em 2012 que a comunidade internacional psicanalítica reconheceu o autismo como uma condição separada. Porque até 2012 o autismo era um polo extremo da esquizofrenia. Uhum. E toda a teoria das psicoses, que é uma vasta teoria, que já existem muitos trabalhos, trabalha sobre a foraclusão. No autismo, talvez seja mais interessante falar de outros mecanismos que não sejam os mesmos da psicose, porque ela não é a mesma coisa que a psicose, entende? Uhum. Então, eu tenho usado muito o conceito de elisão. 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 Elisão é um conceito que fala de uma extinção da percepção no momento do quê? A gente vai cair. Vai cair Ah, em seguida. Ele pois. vem aqui no meio de tudo isso, né? E agora, É. eu não sei o que a gente faz. Aqui tem muitas perguntas, pessoas que fizeram comentários. Talvez valesse assim nesse final a gente olhar. Algumas perguntas eu consegui ler, outras eu não consegui ler. E a gente voltar para abrir outra live, assim, né? Eu acho que é viável. O que que você acha? Você tá com O que as tempo? pessoas acham? Quem acha que tem que fazer live de novo, levanta a mão. Vai lá. Abre outra, Põe por favor. põe o dedinho no coraçãozinho para ver se vai ter outra live. Olha lá. Vamos abrir outra então. Eu vou fechar para eu conseguir salvar ela no feed de lá da página, né? Aham. E aí a gente abre outra já e você volta com o termo aí da elisão. Acho que é isso. Tá. Fechou. Até mais.